E aí, bora falar de corrida? Sejam muito bem-vindos à reprise da nossa live. Bora falar de corrida. Você que está assistindo a reprise, curte o nosso bate-papo aí. Você que está ouvindo a gente no Spotify, no nosso podcast, bora falar de corrida. Curte o nosso bate-papo aí que acontece toda terça-feira ao vivo, terça-feira, 8 horas da manhã, comigo e com a melhor profissional de educação física do mundo, a professora Simone. Estamos aqui para falar de corrida, para falar da vida, para falar de treino, para a gente rir, para a gente se inspirar, enfim, sejam super bem-vindos. Deixa eu dar um oi, um salve. Lu, nossa querida aluna Master está aqui, Joaninha está aqui também, Delmina, Mama, bom dia, logo logo estaremos no Rio de Janeiro, vamos falar muito de Rio de Janeiro. Quem mais está aí? Marivone Costin está aí também, mandou um salve. Escreve o nome da cidade e do estado de vocês. Quero dar um oi para todo mundo que está entrando agora, os primeiros que chegaram. Nosso querido parceiro Jefferson Portela, meu parceiro. Bianca Schumacher, falei com a Bianca ontem, esposa do alemão. Bom dia. Thaís Moura, também nossa aluna. Ixi, uma galera do Bora Correr aqui, cara. Cíntia de Fortaleza. Rossandro Agra, Rossandro, meu parceiro, Rossandro da turma 0 do programa Corrida para Iniciantes, antes de virar programa Bora Correr, tá até hoje aí com a gente, Rossandro. Tamo junto. Vamos se encontrar pessoalmente, né, Rossandro? Quando é que você vai vir para cá participar de alguma prova com a gente, cara? Ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, sei lá. Vamos oficializar esse encontro. Kelly Cristina está aqui também. Amanda de Brasília. Quem mais? Professora Simone já está na área. Venha para cá, professora. Marivone de Joinville, Santa Catarina. Pô, adoro dar oi para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Venha para cá, professora. Ah, agora sim, agora começou a live. Deixa eu arrumar meu pedestal, porque ele tá Bom meio dia. de Eu não lado. coloquei nem o título da live, entrei Ô, correndo aqui, cara. Deixa eu colocar louca! aqui o tema, né? Olha lá, dia Dá 17 uma no Rio, o idade. Rossandro já falou que vai estar lá. Ei! Vai estar lá, Aí, Rossandro? seu Pô, aluno que da turma 1 hora, é. cara. Pô, fiquei feliz. Tim, tim, Rossandro Agra. tim, tim. Vamos registrar esse momento, cara. Ueba. Ó, na maior humildade, o título da live é esse aqui, ó. A gente é humilde mesmo, a gente é muito Bom humilde. dia, Joaninha maravilhosa! Bom dia, Elaine Belucci, família Master em Olha peso aí a aí. galera. Ó, a Elaine apareceu pra Renatinha mim agora. Moraes. Renatinha! Hoje conseguiu chegar até. Ó, já tá arrumando as malas. Ontem as meninas me perguntaram: e aí, mala Eu pronta? tava Que dando bom dia, nada, você me gente. atrapalhou. Deixa eu dar bom dia, Simone, larga de ser mal educado. Bom dia pro Marquinhos, nosso professor querido. Marcos Marques. Pô, que massa. O André vai estar, o Rossandro vai estar lá no Rio, fiquei feliz. Tá Eu quero dar brincando, bom dia professor. também. Hã? Também Dá um quero bom dar bom dia dia. pra Ela mim então se dá bom dia quiser. pra mim também. Ó, vamos fazer um Uiba! brinde. Uiba! Tchá, tchá, Só tchá. pra Dan Saraiva, meu parça. Saúde para Ó, a todos Dani. vocês. Ó, Gente, deu eu uma só vou dar atrasada bom aí. dia agora, tá? Depois vocês vão mandando bom dia. Se eu começo a falar um raciocínio, e eu não sou igual a Simone. A Simone consegue, tem o poder de estar no É o raciocínio aqui, contrário. entra alguém. E aí, fulano, troca ideia, pai, continua no raciocínio. Se eu for falar oi, já era. Aquela ideia. Homem, né? Homem é uma caixinha de cada vez. Mulher abre 20 caixinhas de cada vez e consegue dar conta de saber o que está acontecendo nas 20. A gente, ó, Mas você limitadinho, sabe. né? Você É do DNA. Você sabe que você é sabe que isso é um biológico. problema. Na verdade, isso é um defeito horrível. Eu lembro que quando eu tinha É um defeito 12. dos homens ou das mulheres? Peraí, vamos entrar na Meu, polêmica. meu! Eu sou péssima para isso. Eu lembro que uma vez eu tava com. Eu acho que eu tinha uns 14 anos, 15 anos por aí. Eu sei que eu estava fazendo aula de matemática e a porta da sala estava aberta. E eu sentado aqui na frente, né? Porque eu sempre fui cegueta. Então, por mais que eu quisesse ser da turma do fundão, eles me jogavam para frente, né? Minha mãe sempre lá, ai, tem que sentar na frente, porque eu não já. Aquela coisa. Mas nem quando eu queria, né, zoar, não podia. Aí a porta abria. E eu. A porta aberta, passava alguém, eu lembro até hoje, meu professor de matemática falou assim: dá licença, parou a aula, falou assim: Simone, eu vou fechar a porta, porque senão você não vai prestar atenção em nada do que eu tô falando. Toda hora. Então, você vê, a gente tava na Muito reunião, cara, eu estímulo, preciso. né? Cara, que vergonha que eu fiquei depois. Eu ainda falei, meu Deus, eu preciso pedir desculpa pra primeira dama pessoalmente. Sabe que eu tô me mortificando até agora, né? De que, senhora? A gente estava na reunião, e aí a Pri foi falar,
E ela ainda pediu desculpa caso ela fosse interrompida, porque a Maria Júlia estava de vez em quando transitando pela casa. Quem que interrompeu ela? Eu. Por quê? Porque do nada, a minha criança que dá mais trabalho, que é o filho da minha sogra, aparece do nada na minha frente, assim, a gente achou que ele tinha perdido a aliança, né? Porque ele não achava em lugar nenhum, ele tentava repassar, né, todos aqueles passos que a gente faz, e aí ele falava assim, Na casa cara, de mas quem que ele esqueceu? Será que foi na casa que da... motel que eu deixei, puta merda, já liguei pra vários, ninguém achou, já acharam até as calcinhas das mulheres, né? Você sabe que eu tenho um episódio desse, né? Eu vou aproveitar e vou Não contar esse precisa episódio. contar, não Não, precisa contar. aí o que Eu já aconteceu? fico vermelho só de pensar que você vai contar. Não conta, não. Bem na hora que a Pri tava falando, eu acho que tava no finalzinho, graças a Deus. Aí ele aparece assim na minha frente, pulando. Pessoa criança. Gente, vocês não sabem o que é uma pessoa de 1,90 m pulando na sua frente, parecendo uma criança. E eu não entendia. Aí eu, porque a gente achou que Aliança. ele tinha perdido, porque assim, quando tá frio, a aliança dele fica meio frouxa, né? Aí ele com medo de perder, então ele vai lavar a mão, ele tira. Aí ele achou que ele tinha esquecido em algum lugar, onde ele tinha almoçado e tal. A gente tinha dado a aliança como perdida. Mas, como a gente acredita muito em Deus, né, cara? Eu falo assim, velho, alguma coisa teria acontecido com você. Ontem, um funcionário dele, infelizmente, foi assaltado. Levaram o laptop da empresa, levaram o celular da empresa, o celular pessoal e a aliança. E aí, a gente até arrepia, ó. Já E roubaram minha aí, aliança uma vez no trânsito, no é, carro, São Paulo. sério. Aí a gente agora A tá Pri sem, tava ó. comigo, ainda bem que ela viu que era verdade, né? A Pri tava comigo, fomos Pessoa, assaltados. porra, mas aí o cara tem que ser muito Zé Ruela, né? Falar, foi assaltado, e tá lá na casa. Aí liga ó, do Lemolan, né? Nunca levou a mulher no Lemolan, leva a outra no Lemolan, caro pra cacete. Olha, senhor, eu gosto de falar pro senhor Fulano que a gente encontrou a aliança dele, já pensou? Aí é de cair o frigo. Mas eu, gente, ó, quando vocês forem no motel na hora do almoço, o marido ligar falando que tem tempo na hora do almoço, e você tá com o horário na academia, presta atenção, né? Que a Ô, pessoa tá senhor. usando uniforme, aí fala assim, vou fazer uma graça, né? Vou levar uma lanja. Lanja, pra quem não sabe, é uma lingerie. Vou levar uma lanja nova. Saí correndo na loja perto da academia, comprei uma lanja, fui fazer. Na hora de vir embora, esqueci a lanja, galera. Tamo na portaria. Mas eu tava com uniforme, tava com Ó, meu maiô por alguém baixo. me socorre, pelo amor de Deus, cara. Socorre! A gente nem Você não sabe o que começou a é. live ainda, cara. Você não sabe o que é sentar na portaria. Aí você vai pagar e fala assim, Eu vou senhor. embora, eu vou embora, eu vou pra Não, casa. peraí. Fala, aí ligar e falaram assim pro Enio, senhor, só aguarda um instante, que parece que eu falei, caraca, será que a gente quebrou alguma coisa dentro do quarto? Né? Tá Nem doendo tava minha barriga, empolgado. senhor. Não, aí eu peguei e falei assim, ixi, a gente consumiu alguma coisa no frigobar? Não. Eu falei, que eu saiba, nós só consumimos quem viemos aqui pra consumir, né? Escuta. Ai, mano. Lá veio a mulher com uma sacola de Eu quase supermercado. cuspi a água, eu não consigo engolir a água, Simone. Tá difícil hoje, viu? Não. Aí a mulher pega, Puta aí, merda. aí a moça da recepção lá, né? Pega e entrega uma sacolinha de supermercado, assim, branquinha, sem nada. Entrega. A hora que eu abri a minha carçolota de pompom, eita puta que vergonha, velho! Falei, tá vendo? Isso aqui dá usar uma coisa que você não tá acostumado, né? Cara, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu falei assim, porra, Ah, ainda bem que eu não. tava. Eu desisto, Graças a Deus. eu desisto. Não vou Aí eu falar falei pra pro você. ele, ó, próxima vez é uniforme mesmo, não vou fazer graça com lanja nova. Cara, mas a gente caiu tanto na gargalhada dentro do carro, porque em nome de Jesus, já tinha aí O 7 Enio anos de vai pro céu, casado. mas com certeza o Enio vai pro céu, cara. Não, eu falei assim, Ah, entrando leve pra já nova. estatística, é, eu falei pra ele, entramos Nossa pra senhora. estatística das histórias de motel que os caras que trabalham lá contam, vocês não sabem da maior, a mulher esqueceu. Como é que ela foi embora, ninguém sabe, né? Eu de maiô, uniforme. Ai, Jesus, nunca mais. Aí eu falei, ó, esse negócio de hora do almoço é pra comer comida, entendeu? É pra fazer refeição normal. Vamos pra padaria, vamos pro Não é pra fazer um restaurante. lanchinho, né? É pra fazer a É, refeição não, completa, né? nada de lanchinho em motel que não dá certo, não. Esse negócio de snack. Ai, meu Deus. O que que a gente vai falar hoje Ah, eu mesmo? não sei, eu já não sei, deixou guardado aqui que a gente vai falar. A gente já podia ir embora, já deu já. Ai, Senhor Salva amado. aí, se o É, Instagram não cuidado, derrubar gente. nossa conta dessa vez, não derruba mais. Agora já era.
É verdade. Não, mas ó, não foi nada explícito. Tá tudo induzido aqui e todo mundo entendeu, né? Ah, Ó, gente. não, Ó, mas vou pedir foi só um favor para vocês. Quando a gente salvar essa live, 10 minutos. se por algum motivo essa live conseguir ficar salva, comentem, tá? Porque aí vocês vão dar uma moralzinha pra gente, o Instagram entregar esse conteúdo pra mais gente. É bom, O sempre bom. Instagram não derruba, né? É, tomara que não. Você sabe que. Vamos falar da live agora? Vamos falar de. Tudo na vida é dificuldade. Isso, ó, hoje eu peguei uma palavra pra gente falar chamada perseverar. Isso é perseverar, não é? Perseverei. Você é louco? Esse- Eu queria sair daquele carro, vocês nem têm ideia. Quando eu vi a sacola que eu abri. Porra, Oh, brother. Senhor. É, pois é. Mas Difícil. então vamos retomando, né? Perseverar, perseverar é importante, é importante. Perseverar, perseverar. Perseverem, gente, perseverem. Gente, ó, Não 21 desistam, anos. perseverem. Você é um exemplo de perseverar. Eu persevero, eu sou um cara Ou você. perseverador, É, você. perseverante. Já teve até Então, uma ó. palavra nova aqui que nem existe no Então, dicionário. não, mas eu acho que é o perseverador, certo? Você foi um Perseverante. cara que perseverou muito até ganhar essa loira maravilhosa que a gente sabe, Nossa Senhora, Vixe não é? Maria. Foi um suor, não foi não? Errei muito, treinei muito, né? Treinei muito para chegar nesse. Hoje eu tô jogando em Roland Garros, né? Mas joguei muito em quadra esburacada por aí. Hoje, hoje Hoje estamos essa... no, hoje estamos no Camp Nou ali, é um então, com grande slam, gramado perfeito ali. não é? Hoje é padrão FIFA, né? Primeira dama que é isso. Você tá louco. A mulher mais maravilhosa do planeta que já apareceu na minha frente. Eu falei assim, essa aí é pra casar, essa aí já era. Por Tomei isso uns você tocos da primeira dama logo no começo, vocês sabem essa história, né? A primeira dama falou. Cheguei junto, ela riu, falou assim, até parece. dançando ainda, cheio de amor pra Não, dar, né? me tesourou, me tesourou. Aí, com muita lábia, consegui o telefone, aí, pô. Aí vão me zoar, né? Que eu mandava torpedo. Na minha época chamava torpedo. Eu sei que chama SMS hoje, mas na minha época não tinha WhatsApp, era torpedo. Mandava um torpedo. Na época do Aí Gutier. dava um dia, respondia e tal. Aí marcou o primeiro encontro. Isso foi em 2004, galera. Pô, faz 21 anos atrás, ó. 21 anos com Então, eu e o ele amor da também, minha ó. vida. Faz tempo. Que lindo, né? É, acho que os amores que surgiram em 2004 vieram pra ficar, né? Mas a gente fala em perseverar porque a vida é isso, é Ó, deixa eu só falar perseverar. que meu abdômen está doendo, tá? Só para te avisar. Você vai causar uma cãibra qualquer dia no meu abdômen. Eu fui para musculação hoje. Fiz um abdominalzinho lá. Penso, para que eu fiz? Porque não adiantou nada. Esse de agora foi maravilhoso. Foi a alta intensidade. Mas é bom dar uma risada. Você vê que, Foi olha, por aqui maravilhoso. eu lembrei dessa história do nada. Nem sei por que que eu caí nela. Mas tudo na vida é perseverar, né? É engraçado essa coisa da vida da gente. E a gente agora que tá tendo filho que vai crescendo, os filhos maiores já vão interagindo mais, vão entendendo. O dia que a gente tava aí, a Pri tava comentando sobre as dificuldades que nós, mãe, a gente só aprende a ser uma coisa sendo. Bota isso na cabeça de vocês. Você só vai aprender a correr correndo, né? Você só vai aprender a não desistir, não desistindo, né? Você mesmo já fez uma vez até uma teve uma hashtag relacionada a isso, num dos desafios, né? E teve um tema do nosso encontro, né? Eu já sei o que acontece. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque Boa. quando a gente desiste, o caminho a gente já sabe. O que é o meio do caminho? É ali onde a gente parou. Às vezes, não é que a gente desistiu, às vezes a gente só trocou de meta, de ideal, mas perseverar tem que ser, a vida é assim. Por mais que você não queira, e graças a Deus, como o Walter mesmo fala, né? Correr envelhece, graças a Deus, que outra opção ela é ruim. Por Boa. mais que você não queira, você vai acordar no outro dia. A vida continua, né? Nossos amores acabam, a nossa vida continua. As pessoas que a gente ama falecem, vão para casa, a vida continua. A gente perde o emprego, a vida continua, né? A E gente por muda incrível de que carreira, a vida continua. A gente muda puta, de total. ambiente, a vida continua. A gente muda de amigos, a vida continua. Ó, sabe qual é o problema da nossa live? Que um rapaz entrou aqui agora e perguntou assim, ó, Paulo César, qual o assunto da live de hoje? Paulo César, mas nem a gente sabe, amigo. Fica aí Ui. e vai descobrir, vamos descobrir junto, tá? Olha lá, já falaram, perseverança. Um Pessoa- dos temas é Um perseverança. O que já dos, aconteceu antes vai ter que ver na reprise. é, eu estava conversando com o professor e a gente estava falando sobre, assim, nós, enquanto educadores, e o fato de trabalharmos num programa online, a abrangência acaba sendo maior.
né? A gente tem aluno no Japão, no Catar, tem na Letônia ou é Lituânia, sempre troco dos Tem na dois. Letônia, Na- tem. Vixe Maria, tem 32 países, né? Bastante país aí. Tá, galera? Longe. Exatamente. E olha aqui, ó, falando sobre mudança de carreira, Marquinhos, né? Que tá aí, logo vai ser professor formado em educação física. Então, assim, nós temos a condição de ter contato com gente de tudo quanto é lugar. E a gente consegue conhecer pessoas com vários tipos de perfil. A gente tem aquelas pessoas que entram super empolgadas no programa e que vão dando continuidade e que ao longo da jornada vão até se tornando mais independentes, vão entendendo como que a coisa funciona, vão chegando mais além. Tem aquelas que começam extremamente empolgadas com 3 meses. E a gente sabe que a ciência explica isso, é até normal, por isso que é importante perseverar. Quando você quer mudar de vida, você tem aquele insight, você tem aquela ideia, você tem aquela vontade, aquele entusiasmo. Depois de 2 a 3 meses, aquilo que era novidade vai começar a virar rotina. E aí é a hora que o amor àquela mudança tem que ser muito intensa, né? O Então a gente propósito, né? O sabe. propósito não for forte, você desiste. Exatamente. Então é importante a gente lembrar. A gente tem vários perfis de alunos. Tem aqueles que mal entraram e já desistiram. Sempre Correto. vai acontecer, vão acontecer coisas no meio do caminho que nem sempre vão ser condizentes com aquilo que a gente quer. E aí entra o perseverar. Por que que a gente está falando sobre isso? A gente está com a meia do rio chegando, né? Eu, graças a Deus, eu estou indo por um caminho razoável, vamos dizer assim. Fui na Físio ontem, conversei com ele, estou melhorando cada vez mais. Isso é muito, muito bom. A gente tem pessoas que pegaram gripe forte, que tiveram que ficar sem treinar. Galera vai ficando preocupada, porque o dia da prova tá chegando. A gente até fala, ó, vamos começar. A Verinha Stabile também falou sobre a transição de carreira, né, Verinha? Verinha mudou de carreira, mudou de casa, de cidade, de estado, né? Isso Verinha prova, mudou quase de continente, né? Porque o Brasil é tão grande que parece que é outro planeta. Porque, tá cara, o lá na Brasil é Paraíba, gigantesco, né? né? Sai de São Paulo, vai para Paraíba. Meu, é outro continente praticamente, é muito Sim, longe. por mais que seja o Brasil, são culturas diferentes, né? Eu falei pra Exato. ela, Verinha, é de Guarulhos pro mundo, né? O limite tá aqui. Vai ter coisas que vão ter coisas que, né, eu tô falando errado, vão ter coisas que realmente podem ter que dar uma desacelerada, né? A vida não é linear, ainda bem, né? No eletrocardiograma, o linear é o fim da linha, na verdade. E a gente sabe que a gente precisa de força para entender esses momentos. A gente tem alunos que estão sentindo dor no joelho, tem aluno que está com probleminha no tornozelo, tem aluno que começou a aparecer uma canelite. E eu já falei, não é que você fez alguma coisa de errado, é que a gente não sabe o limite do nosso corpo. É aí que tá, acho que a grande graça de ser ser humano, né? Porque até planta, né? Todo mundo tem uma samambaia em casa, vamos supor, mas a samambaia de cada um vai ser única. Cada um, uma vai crescer, vai ficar frondosa, todo mundo regando, às vezes no mesmo lugar, às vezes é um lugarzinho que bate mais vento. Você tem que mudar essa planta às vezes de lugar. A gente já falou aqui sobre essa metáfora, né? Às vezes você também tem que mudar de lugar para sua vida andar, ter a coragem de fazer essas mudanças. Às vezes todo mundo tem uma samambaia em casa, mas umas são maiores, outras melhores, umas secam, outras morrem, umas morrem porque regou demais. Nós, seres humanos, somos únicos, né? Então, às vezes você fez tudo certo e a canelite apareceu. A maneira como você vai lidar com isso é que vai determinar tudo que vai acontecer daquele ponto para frente. Às vezes não está na hora. Eu falo muito assim, às vezes você quer muito ser maratonista, mas às vezes você chegou numa fase do treino que não foi. A cabeça não aguentou, e é normal isso. O corpo às vezes não aguentou. Às vezes você dá uma pausa, conserta, né? Diminui o volume de treino, diminui a intensidade do treino, vai lá para uma massagem, vai lá para um fortalecimento. Nem sempre dá certo. Às vezes acontece de continuar. A gente tá falando da Carlinha Zucas, né? Que um ano atrás tentou subir o processo aí da maratona e não deu certo. Ela entendeu, ficou na meia. Esse ano ela foi maratonista. Como a gente tem a Joaninha, que se Deus quiser, talvez seja o ano que vem a hora dela. E isso faz parte da nossa vida. Quando você realmente quer uma coisa e você se prepara para ela, não significa que ela vai acontecer naquele momento.
Eu costumo dizer que tudo acontece na hora certa. Quando o Enio. Ah, lembrei porque que eu falei do negócio da Carçola, porque eu falei da aliança do Enio. O Enio, quando ele perdeu a aliança, a gente ficou chateado, porque foi a primeira aliança, tem o nome gravado, né? Tudo, isso carrega uma história. Tudo na vida da gente vai ter um peso emocional. A maneira como a gente lida com isso é que vai determinar a grande sacada da nossa vida. Isso vai desde algo que você compra como uma aliança que representa o início do seu relacionamento com alguém, até, ó, essa xícara aqui, né? Que faz parte da nossa primeira corrida virtual. Tem essa xícara aqui, que eu ganhei de uma amiga minha falando sobre as mães, ó, que faz Aí na tudo sua pelo casa tempo. chama xícara, aqui na minha chama caneca. Não sei. Caneca, caneca. É igual o biscoito a bolacha, né? Não é, o carioca fala casaco, a gente fala blusa, né? Vamos pôr uma blusa de frio, o carioca fala, Tem vamos pôr um lugar que chama de casaco. abrigo. Cada um chama de um jeito. Tem lugar que Não, chama de eu perguntei, não abrigo. tava zoando, não, porque cada um fala de um jeito, né? Exato, É, xícara, caneca, enfim. né? Então, e a graça das coisas está justamente nisso, né? E quando a gente consegue absorver essas particularidades, isso vai fazendo parte da nossa evolução. A maneira como eu lido, Chico falava, né? Você não vai poder mudar a atitude do outro, mas você pode mudar como você reage à atitude do outro. Hoje eu coloquei uma frase aí nos meus stories que eu achei muito bonitinha, não sei quem é o autor, eu repostei, tá, gente? Olha que interessante isso aqui, ó. Seja gentil a ponto de deixar sem graça quem não sabe ser. Putz, que maravilhoso isso. Lindo isso, né? E você falou isso pra mim há quase 2 semanas atrás, né? Às vezes acontecem coisas que a gente fala assim, pô, mas por que que fulano fez isso? Porque, infelizmente, naquele momento era o que ele tinha para oferecer, né? Às vezes a pessoa tá tão machucada e ferida que ela acha que só ferindo o outro ela vai aliviar a dor dela. Na verdade, ela não alivia a dor dela, mas você vai receber isso com a mesma intensidade de dor se você quiser. É igual da história que em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar foi seu. Lembra que a gente brincava quando era criança? Quer dizer, se a pessoa te dá um presente de aniversário e você não gosta, você não tem essa obrigação de usar. Ou se te deu algo que não te serviu. Às vezes a pessoa até fala, né? Dependendo da pessoa, ó, se você não gostar, pode ir lá trocar, né? Ganhei um tênis do meu marido. Pô, ficou pegando no dedinho. Chu, olha, tá apertando aqui, não vou conseguir correr com ele. Vou lá trocar. Ah, minha mãe me deu uma camiseta, mas tá apertada. Mãe, vou lá trocar. É assim, troca. Às vezes a gente troca de amigo, às vezes a gente troca de marido, às vezes a gente troca de livro. Eu fui no cinema com as crianças domingo, né? Domingo ou sábado, nem lembro mais, foi sábado. Foi sábado. Eles queriam assistir Superman. Eu já tava assim, gente, eu tenho um problema muito sério com Superman e Homem de Ferro. São os meus super-heróis prediletos. Principalmente quando foi em filme. Eu assisti Superman quando eu tinha 8 para 9 anos, 10 anos, alguma coisa assim, que era com o primeiro, com Christopher Reeve. E eu tava com a minha tia, era férias de verão, na casa da minha avó, tem toda uma atmosfera emocional. Já tinha E eu televisão naquela época? Já tinha? não tinha, minha tia que contava a história me levou no cinema. Tinha, mas era em Zoando, preto e gente. branco. Brincadeirinha, brincadeirinha, Tinha, brincadeirinha. mas só que era vizinha, era a pessoa rica da rua. E assim, e foi, então tem todo, eu falava assim pra ele, gente, esse, para mim ficou isso. Eu falava assim, tirando uma ou outra situação, eu falo assim, o peso emocional das coisas. Às vezes a pessoa vai olhar para essa caneca e não vai entender, né? Quem me deu? A Renatinha me deu uma caneca mó bonita também sobre as amigas, os alunos me deram uma do BCE. Então tudo vai trazer um peso emocional. Quem dá esse peso para essas coisas? Nós mesmos, né? Então quando a gente está Tem correndo, afeto, né, Si? Tem afeto ali. Às vezes é é, um. Cara, às vezes não é nenhuma caneca, às vezes é um. Eu tenho um ali guardado, tá ali, eu tô olhando pra ele. Tem um post-it do Felipe, que eu tá tenho um avião. colado aqui, que é um bilhetinho. Eu sou chorão, eu não vou nem falar muito, porque eu já começo a chorar. A Oh, Lili não aguenta mais bonitinho. ver eu chorar. Pô, domingo eu fui Aguenta. dar uma palestra para um monte de empresário, eu chorei 3 vezes na minha palestra. A Lili falou assim: ah, professor, aí já tá demais também, né? Eu também acho, não queria chorar, mas, cara, Mas a isso gente é se tão emociona, importante e né? necessário. E chora. Mas às vezes, estou só completando, é um post-it, cara. Às vezes é um pedacinho de papel, uma coisinha escrita, que aquilo tem um valor, não vale mais que 10 milhões de dólares aquilo ali, porque aquilo te preenche, aquilo te dá, te mostra quem você é. Sei lá, não dá nem para explicar. Às vezes não dá para explicar, né?
Isso é tão necessário. Ó, o Marquinho falando do Superman 1978, exatamente. Marquinho, eu já falei, Marquinho com certeza foi meu irmão em outra encarnação. A gente se reencontrou nessa, porque a gente tem tanta coisa. A gente, quando foi no planetário, foi eu, ele, Enio, a Dani, as crianças, minha cunhada, minha sobrinha. Terminou o negócio do planetário, todo mundo normal, só eu e ele chorando. Mas, gente, é tão necessário isso. Eu falo, eu já falei isso em outras lives. As pessoas não têm vergonha de falar, eu odeio tal coisa, eu odeio fulano, mas se trava quando fala, eu te amo. Meus alunos sabem, amo você, viu? Eu gosto quando meus alunos, minhas alunas, como eu amo você. Porra, brother, que delícia ler isso, ouvir isso. Num mundo tão carente de sentimento, chorar numa palestra é tão necessário. Porque você chora com sentimento, com verdade, traduz aquilo que você viveu, né? E quem disse que às vezes a pessoa para ser empresária ela tem que ser durona, né? O mundo tá Tava carente de ferrado, pessoas assim. eu tava perdido se eu tivesse que ser durão. Nossa senhora, Eu sou durão, né, pré-requisito. Simone? Eu sou muito durão, não sou? Opa, tem uma conotação meio complicada aí, eu prefiro não entrar nesse tipo de Não, assunto. não, não, não. Ô, mestre, a sensibilidade, ela é associada à fraqueza, né? Os homens não podem chorar, né? As mulheres têm que fazer mil coisas. Não, né? A gente tem que ser a gente mesmo. O ser humano é único. Eu lembro quando a gente só estava nessa sessão do planetário, todo mundo, ai, não acredito. E eu falei, aí é engraçado porque parecia que eu até podia chorar, mas o Marquinho, porque ele é homem, não, né? Tem esse tabu. A gente precisa quebrar isso. No mundo da corrida tem Ah, tão aqui a gente já quebrou acontecendo. faz tempo, a gente já quebrou há 1000 anos. Ixi, Maria. Não tem uma De live. homem não chora, pelo amor de Deus. Não tem uma live que você não quebra esse tabu. Nossa Senhora. Chora e Mas chora muito. você sabe que assim, na corrida, a gente precisa tomar muito cuidado, ainda mais nesse mundo de rede social, vão criando certos mitos, né? Agora é um tal de fulano entrou bêbado na prova e ganhou medalha, e ciclano que correu de chinelo, né? Estão fazendo de algo, é, como que eu posso dizer, uma exceção, uma regra. Tem o componente engraçado? Tem, mas a gente precisa tomar cuidado. Ah, a questão do desafio. Ah, porque eu faço 4 meia maratonas num mês, né? Assim, a gente precisa tomar cuidado e não transformar a corrida uma cura para feridas que nós temos lá atrás, né? A corrida, ela pode ser só sua corrida, ela pode estar ali atrás de valores, resultados, mas a gente precisa tomar cuidado, não entrar nesse funil de que se não for para quebrar recorde, se não for para ser melhor que o treino anterior ou a prova anterior, não valeu a pena. Eu já Aquela vi história, gente. né? Se às vezes a pessoa quer tapar um buraco e vai abrir outro maior ainda. Não faz sentido. Ah, preciso tapar um buraco emocional, então vou usar a corrida para isso. Aí faz tudo errado na corrida, em excesso de volume, de intensidade, de cobrança, de pressão. E aí, não conseguiu aquele resultado na corrida, ou teve uma lesão por conta disso. Aí fica um buraco maior ainda, porque você não resolveu o problema, aumentou o problema. Então, cara, a corrida não é a solução de todos os problemas, ela ajuda sim a gente no emocional, no físico, no fisiológico. Você melhora o seu corpo, você melhora a sua saúde, você melhora a sua vida, isso acontece, né? Então use a corrida pensando em saúde. O resto, como o Simone sempre fala, cuida da saúde, que é a estética, todo o resto vem de brinde, cara, vem de presente. Cuidando da saúde, melhorando sua alimentação, treinando regularmente, fazendo fortalecimento muscular, equilibrando tudo, tirando os excessos, você vai ter mais saúde, vai ter mais autoestima, vai ter mais produtividade, a sua vida vai fluir melhor, a cabeça vai ficar melhor. Então, assim, é usar a corrida pro lado certo, né? Então, eu sei, o bêbado de chinelo foi uma piada, mas o que eu recebi de mensagem, né, falando sobre isso, porque o que eu digo é assim, a gente precisa tomar cuidado para saber filtrar, porque geralmente as pessoas vão atrás daquilo que é a novidade, né? O Instagram é assim, o TikTok é assim. Por que que citei o negócio do bêbado? Porque é uma maneira de chamar atenção, fazer uma piada, brincar com alguma coisa. Às vezes a gente encontra posts sensacionalistas, focados nessa coisa do meio da corrida para chamar a atenção das pessoas. A pessoa vai lá e só vê um negócio, né? Já vai seguir. É a mesma história do doce de leite. Agora não é mais tal coisa. Não, o importante agora é isso. Cara, por que que eu tô falando isso? O mundo da corrida ele tá muito cheio de mitos
E às vezes as pessoas que estão começando, ou elas acabam entrando nesse funil, como certas coisas fossem obrigatórias, né? Você não é obrigatório consumir carbogel. A gente tem história de alunos que fizeram adaptação, usa rapadura, não usa nada. Eu digo muito assim, sabe, em relação a essa ditadura. Às vezes parece que a gente tem que criar algo. O professor fala muito isso, o arroz com feijão funciona, né? No mundo do fortalecimento da corrida, surgindo 500, eu estava observando, esses dias eu venho buscando coisa de exercícios, né? E aí você fala assim, nossa, mas professora, é verdade que tal coisa não se faz para quem quer correr? Então, assim, as pessoas estão buscando, inventando teorias para poder validar aquilo que elas querem vender aquela ideia. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Essa história do bêbado, para quem viu o negócio até o final, quem leu, entendeu? Mas quem não leu, professora, eu falei assim, você tá de brincadeira, né? Não, mas veja, o cara tava bêbado de chinelo, foi lá, não sei o que. Eu falei, mas é isso que você quer para sua vida? Até que dizer, algumas pessoas sabem filtrar, outras vão absorver. E a gente sempre fala muito. Confia no que seu professor está falando. Essa coisa de, beleza, pô, eu tenho uma aluna que ela tá correndo pra caraca. E ela foi fazer o desafio do Beto Carreiro, ela entrou no programa, ela tinha potencial para isso, essa era a primeira meta dela. Ela foi lá, fez os 5 num dia, os 10 no outro. Ela falou, professora, você acha que é muita loucura? Eu falei, não, você está acostumada com determinado volume. A mulher correu 10 quilômetros para 4,40. O professor viu, mandei. Saiu certificado e tal. Voando, voando. Mas, gente, é o normal dela. Quantas vezes ela tá em treino, eu falo, cara, olha o treino dela hoje. Entendeu? Não, e é fora da curva. É legal falar que é fora da curva para não achar que, nossa, todos os alunos que entrarem no programa, bora correr em 2 meses, vão estar correndo um pace 4,40. Não vão, não Isso! vão. É uma exceção. Tem pessoas Você que são chegou onde eu mais. queria chegar. Para falar a real assim para você, gente, não é todo mundo que vai ter todo o resultado igual. O que a gente pode fazer, a gente procura fazer, é nos inspirar naquilo. Tem uma frase que eu adoro, em qualquer área da vida, fala assim: o sucesso deixa pistas. Então, É. assim, cara, não é porque aquela pessoa você vai ter que ter exatamente aquele resultado, mas que comportamento que aquela pessoa tem, que atitudes que aquela pessoa tem que levam ela a esse resultado, ou ajudam nesse resultado. É se inspirar. Sabe aquela coisa de sintonizar a frequência certa? Cara, às vezes você precisa na sua vida apertar um parafuso aqui, soltar outro parafuso ali, igual uma máquina, né? Regular a máquina, né? Às vezes a gente precisa fazer isso. Só isso. Olha lá, os meninos ainda colocaram, agora é o morango do amor. É, o Gerson falou, mas você ficar escolhendo tênis e o cara corre de chinelo. Vocês estão entendendo os viés? É aí que eu queria chegar. E é isso que o professor falou. Tomar cuidado. Por quê? Porque a enxurrada de quem tá fora, você tem que, vai chegar um monte de coisinha, né? Eu não sei, sabia o que era o morango do amor. Todo mundo, nossa, mas você não tá sabendo? As meninas no salão que me falaram sexta-feira passada. Até depois eu brinquei, né? Fiz um post da Nazaré Tedesco mergulhando assim numa cama cheia de dinheiro. E aí falando, os dentistas agora comemorando, todo mundo que chega no consultório com o dente quebrado por causa do morango do amor, né? Então é bem. Então, assim, é lógico que a gente gosta do meme, a gente gosta, mas assim, filtra. Quando você tá fazendo a sua corrida, ela vai ser sua corrida. Por que que eu tô falando isso? A gente tá indo para meia do rio. E assim, por causa dessas diferenças, amplitude térmica, um dia tá muito quente, um dia tá muito frio, teve gente gripando. E eu falei, gente, a corrida tá aí. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a prioridade tem que ser sua saúde. Não, você tem noção que a gente vai para meia do Rio semana que vem? Cara, semana que Então, vem. Final de voou, semana né? da semana que vem já pro Rio. Que foda, né? Exatamente. Chegou. Exatamente. E eu tava conversando com muitos alunos, eu falei assim, teve gente que insistiu. Falei, não vai correr gripado, porque a resistência cai, vem uma gripe de rebote, vai ser bem pior. A pessoa insistiu. Ou seja, tá bem zoada. Tá muito ruim. E agora, o que que eu faço? Falei, agora você vai fazer Descansa. direitinho, vai descansar. Falei, tá tudo bem, você achou que dava. Eu devia ter te escutado. Eu falei, mas a vida é assim. Eu também cometo os meus erros. Quantas vezes minha mãe falou, eu não ouvi, né? E então eu falo assim, é dosar. A gente nunca sabe até onde o nosso corpo vai. A gente tá seguindo o treinamento certinho. Talvez não tão certinho. Às vezes a gente sabe de algumas histórias, mas tá. Professora, a dor tinha passado, mas voltou. Continuou fortalecendo? Não. Você, outro dia eu estava falando com um aluno nosso,
que ele também é professor. Ele é professor de mecatrônica, uma coisa assim, né? Na aula do Senai e tal, parte de mecânica, essas coisas, né? Aí ele falou, ele falou a frase que eu lembrei da época do exército. Aí o cara falou assim: o aluno é a imagem do cão. Porque aluno, cara, aluno sempre é aluno, não tem jeito. E a gente também é aluno, cara. Lógico. Ó, aí eu aprendi recentemente, a gente entrou num programa de mentoria e tal, vamos chamar de curso, né? Enfim, e tem lá os professores, tem o método, tem um monte de coisa, né? Pensando em empresa e tal. E teve não vou entrar em detalhes, mas um dos módulos lá, o cara ensinou a fazer X. Aí eu pensei, não precisa ser assim, dá para fazer Y, vou fazer do meu jeito, que acho que Y é melhor. Eu como aluno e o cara lá experiente como professor, mas você dá aquela filtrada, fala, mas no meu caso não, o Y é melhor, eu vou seguir meu jeito. Aí eu fiz o jeito Y, o jeito Rodrigo, adivinha? Deu merda. Deu merda, aí eu pensei, puta, se eu tivesse feito X tinha dado certo. Aí eu voltei e fiz X e deu certo. Então, cara, a gente é aluno também, então a gente também, às vezes, você tem o seu filtro, lógico, o professor falou para você fazer uma coisa. Às vezes a gente vai teimar, eu tô falando de mim, tá? Isso foi sei lá, 2 semanas atrás. Então a gente também tem o nosso filtro, nossos bloqueios, nossas crenças, né? E às vezes você não vai querer seguir o método igual o professor falou, porque você pensa, não, eu também já conheço sobre isso, um pouco da nossa arrogância, talvez, né? No meu caso foi um pouco de arrogância, pensei, não, isso aqui eu sei fazer, não é exatamente assim como ele está falando. Aí eu fui fazer do meu jeito, quebrei a cara, pensei, caramba, tá vendo só? Segue o método, careca. Aí eu falei isso pro professor, eu falei, ó, eu falei, tive a humildade de falar assim, cara, eu tinha Certo. cometido um erro, eu corrigi, fiz do jeito que vocês falaram e realmente o resultado é esse. Vou continuar fazendo desse jeito aí que vocês falaram, porque a gente erra, cara, e faz parte. Então confia Total. no método, confia no seu professor, que normalmente dá bom, né? Total. Mas por quê? Porque eu falo isso muito para os alunos, eu falo isso para você. No fundo, a gente está todo mundo no mesmo patamar. A gente está aqui para aprender. Todo mundo é aluno, cara. E a gente tem, sim, um pouco de teimosia. É isso que diferencia a gente, né, dos outros animais. A gente tem a nossa capacidade de curiosidade e raciocínio, né? E o polegar opositivo, né? Opositor. Então, o que que acontece? A gente vai atrás de fazer algo, fala, pô, mas e se eu fizesse assim? E a gente vai quebrar a cara muitas vezes, né? Mas a gente também tem que lembrar que, opa, como você, tive a humildade de entender que eu errei. Ruim, sabe o que que é? É quando a pessoa viu que tá errado e ela vai lá e faz de novo do mesmo jeito errado. Aí, meu amigo, e a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Mas como eu estava falando também, E o que nem professor sempre você... saca, né? O professor saca. Às vezes o aluno chega pra gente, que não tá dando certo isso e aquilo, e que não tá funcionando. A gente vai investigando. Mas você fez isso? Eu fiz. A pessoa meio desconversa. Mas não, me explica, como é que você fez isso aqui? Quantas vezes você repetiu isso aqui? Por quanto tempo você fez? Eu não fiz É, exatamente assim. Eu dá falei, aquela pausa então, para responder. aí você não fez, então não tem como argumentar. Tá comparando o quê? Não tem como, cara. Então, assim, é método, é processo. Tem que dar, às vezes, um passinho atrás. Tem que reconhecer o nosso erro, gente. É humildade. Tá tudo bem a gente errar. Eu também erro. Acabei de falar, caramba, a gente erra, a gente é ser humano, Eu direto. mas a gente quer evoluir, cara. Confia em quem já faz aquilo que você quer conquistar. A pessoa, qual o nosso maior interesse? Eu vou falar do meu, tá? Meu maior interesse é que meu aluno tenha resultado ou que o meu aluno não tenha resultado? Poxa, cara, óbvio que eu quero que o meu aluno tenha resultado. Então, se eu estou mostrando um caminho para ele seguir, é porque eu quero que ele tenha resultado. Eu não quero atrapalhar o resultado dele. Só que não existe a pílula mágica. Não existe o atalho. Não existe, galera. Vendem para você aí fora o atalho. A caneta, o anabolizante, a planilha mágica, o O tênis chip da beleza. XYZ. Cara, não existe o atalho. Não existe, não existe. Esquece. É um processo. Eu posso otimizar o processo. Claro, a gente tenta fazer isso, né? Mas não existe atalho, cara. Então é fazer o caminho certo, insistir, resiliência. Simone trouxe aqui, cara. Quanto você insiste numa coisa antes de desistir? Cara, desistir vai te levar para o lugar que você está hoje, o mesmo, ou seja, não vai ter resultado algum. Então, às vezes tem que dar uma insistidinha assim. É interessante a gente ver, porque assim, às vezes acontecem coisas com a nossa vida que a gente fala assim, cara.
parece que eu não vou sair desse funil nunca, né? É igual que parece que você tá nadando e tem uma coisa te puxando. Você levanta para respirar, e aí, quando você acalma um pouco, você fala, não, mas espera aí. Às vezes é o jeito como você tá nadando tá errado. Às vezes é o lugar, sai dali daquela correnteza, né? E quando a gente fala no perseverar, a gente tem que tomar, assim, às vezes a vida requer um pouco de teimosia, mas é teimar naquilo que a gente quer, sabendo que você está fazendo aquilo que é certo, né? Tem gente que é muito fechado, não aceita a opinião dos outros, não aceita a sugestão, né? A gente tem e uma coisa que você falava, ó, esteja disposto a aprender, porque muitas vezes é isso que você falou. Talvez não seja chamar de arrogância, vai, mas às vezes é o fato da gente achar que a gente já sabe. Quando eu entrei pro Bora Correr, foi isso. Toda hora aparecia você falando sobre correr, correr, correr. Eu falava assim, mas pelo amor de Deus, olha eu. Aí é arrogância. Já tinha corrido São Silvestre, já tinha feito não sei quantas provas da Nike, já tinha treinado aluno para fazer maratona e minha maratona, e eu mesma nunca tinha feito. E aí você falando de correr, eu falei assim, quero correr, quero outra coisa, eu quero fazer exercício funcional, eu tô morando na casa da minha mãe, eu só tenho espaço aqui da garagem, minha mudança tá aqui, eu preciso ter ânimo. E eu falava, de repente, quando eu ouvi, né? Eu ouvi você, eu ouvi o depoimento dos alunos, eu me identifiquei com o que aquelas mulheres estavam falando e foi uma coisa que me puxou assim, ó. Parecia que eu tinha atravessado a tela do celular e encontrei assim pessoas que falaram assim, ei, calma. E a corrida naquele momento, a corrida foi o menor dos atrativos mesmo, né? Ela foi só uma ferramenta. Eu precisava de pessoas que estavam contando como elas superaram aquilo que elas superaram, que era o momento que eu estava vivendo. Então, A às corrida vezes, é a uma gente. ferramenta, né? A corrida é essa ferramenta, é um veículo, né? Que leva a gente para vários lugares. Exatamente Muito. isso. O Paulo Gustavo ele falava que se tem uma coisa que atrai e consola a pessoa que tá na merda, ela é conhecer outra pessoa que também tá na merda. Parece que não, mas. E quando a pessoa vira para você e fala, calma, já passei por isso, né? Você pensa assim, mas, cara, se abre. Então, assim, às vezes você está chegando perto da sua prova, você está passando por um momento que você está lesionado, ou você está gripado, o pessoal ficou muito preocupado. Eu falei, gente, não se esqueça, treinamento é o conjunto de treinos. Não é o último longão ou o penúltimo. Não deu para fazer o último longão, mas você tem todos os outros treinos que você fez para chegar até aqui. Lógico, você não vai para uma meia maratona tendo feito só treinos de 10, 12 quilômetros, porque na hora que você for para lá para fazer os 21, a conta chega que não é brinquedo. Se não chegar no dia da prova, ela chega no dia seguinte ou a médio prazo. Porque você vai provocar uma lesãozinha dentro do seu corpo, você vai. Não é o certo. Ninguém pega uma criança que está sendo alfabetizada e joga ela na quinta série. Ninguém pega uma criança que não sabe nem andar direito e põe ela em cima de uma bicicleta para ela pedalar sem rodinha, né? A gente passa. Eu falei, por que que existe o jardim de infância, alfabetização, primeiro ano, nananã, faculdade, mercado de trabalho? Processo pedagógico. A vida é isso, né? Deus é tão sábio, fez a gente pequenininho. Quando a gente está aprendendo a andar, a gente é pequenininho, porque se a gente cair, tá perto do chão, né? E é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes nosso tombo é muito grande, porque sim, a gente tentou dar o passo maior que a perna, né? Então, você tem que ter consciência daquilo que você fez até aqui. Nós temos alunos que estão indo para o Rio, estão passando por algumas dificuldades, e eu falei, vamos devagar. Olha lá, Ale falando, né, Ale? É isso. Esse careca me conquistou, nos conquistou, Ale. Verdade, minha amiga. Então, assim, é o passo a passo. Tenha calma, você fez tudo certo, a dor apareceu porque algo deu ruim que a gente ainda não sabe, mas tudo tem solução, né? A gente tem que aquietar a nossa cabeça, tirar a ansiedade do processo, confiar em tudo que você fez até aqui. Às vezes a gente entra num desespero, que parece que a gente esquece tudo que a gente fez lá atrás, né? Você trabalhou esse corpo que está aí, você trabalhou esse emocional, você trabalhou essa cabeça. Então confia no que você fez. Vai ter que dar uma pausa? Beleza, Rio tá chegando, né? O que que meu fisioterapeuta falou? Vamos fazer seu processo pedagógico. Você é obrigada a fazer 21? Não. Então, solta essa amarra. E é engraçado, porque quando a gente realmente cai nessa consciência de que a gente não é obrigado a nada, pelo menos não dentro daquilo que a gente escolheu, parece que as coisas começam a fluir melhor.
Quantas vezes a gente vai para um treino, para uma prova, desencanado, e é o melhor treino e a melhor prova? Porque você tirou o Verdade. peso emocional das suas costas, né? E se tem um lugar que a gente, eu falo isso para os alunos, vocês que estão indo a primeira vez, gente, aproveitem o Rio de Janeiro, porque a atmosfera dessa corrida, o jeito como o pessoal nos recebe, desde o encontro, a Fernandinha aí, ó. Então, assim, ai, ó, quando é que nós vamos para Alemanha? Quando o dólar cair. Se patrocinar, a gente vai semana que vem, Fê. É só mandar passagem, hotel, alimentação, a gente vai. Essa coisa. Por isso que, então, chegou no ponto que eu queria falar. A gente está vendo um movimento dentro das redes sociais, inclusive de pessoas importantes, como a doutora Ana Paula Simões, que ela estava falando. Tem atleta perdendo patrocínio porque as marcas estão investindo em influencers. E aí você vê influencer indo para 42 que nunca nem fez uma meia maratona. Mal saiu dos coeiros dos 10 km. A gente precisa tomar cuidado para não normalizar esse tipo de coisa, né? É aí que chegou o que eu queria falar. A rede social é um espelho que muitas vezes está refletindo uma imagem que não é verdadeira. Tome muito cuidado com isso. Veja o que condiz com a sua vida. Para de se comparar. Para de achar que é aquilo que é o certo, confia no processo. Às vezes eu falo assim, a gente às vezes está ali num caminho, fazendo um treino para o aluno, ele está seguindo o negócio. Ah, eu tinha um aluno de personal que era um inferno, né? Toda vez que eu chegava para dar aula para ela, eu vi esse exercício aqui que a fulana de tal fez. Um dia eu não aguentei mais, cara. Eu peguei e falei assim, mano, por que você está pagando? Põe o celular na sua frente, vai passando de Instagram em Instagram. Nem era Instagram ainda, era tipo o Facebook. Eu falei, vai de Facebook em Facebook e vai copiando exercício. A gente é da época do Orkut, vamos entregar a idade. A gente era da época Mas do você sabe, Orkut. o Orkut eu não, Acho que não tinha vídeo no Orkut, não lembro, acho que era só foto. eu não lembro também. Eu fui ter Orkut já quando ele tava acabando. Eu era muito retardada com essas coisas. Eu já falei, sou uma analfabeta digital. Nossa, Mas eu eu então. tinha que convidar para a pessoa poder entrar, né? Senão, aí quando chegou o Facebook, todo mundo podia entrar sem convite, foi, beleza. Mas assim, aí eu falei para ela, eu falei assim, escuta. Isso aí é só uma demonstração do que ela faz, do que ela vende, é a vitrine dela. Eu falei, você deixa de fazer. Eu falei, desculpa, não é arrogância. Porra, estudei pra essa bosta. Eu fiquei 4 anos com a bunda sentada na cadeira, ouvindo os melhores professores, fazendo curso com gente até de outro lugar. Eu fui estudar lá fora. Eu falei, peraí, Simone, você é trouxa. Entendeu? Eu tenho que valorizar a minha bagagem. Eu estudei para isso. Meu professor de sociologia falava assim: você tem dificuldade em receber elogio. Até hoje eu tenho. A tal da síndrome de impostora, né? Ele falava assim: se você tiver dificuldade, não fica falando assim, não, imagina, que isso. Ele falou assim: diga, estudei para isso. Estou estudando para isso. Pronto. Tira o peso das suas costas, coloca na bagagem que você está acumulando. É. É a mesma coisa de eu chegar para um médico e falar: mas olha, eu tô vendo essas. Eu tô indo para operar o coração. Mas olha, esse cara falou que ele bota esse pino aqui, ó, não precisa mais fazer nada na válvula. Você entendeu? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes acontece do pessoal me mandar alguma coisa e aí eu gosto, eu falo assim, é legal, pode mandar, porque realmente, às vezes tem coisa que você fala, olha, interessante. No dia que nós estávamos gravando opa, deu o dia que nós Ok. estávamos gravando os vídeos, né? Que aí a gente falou assim, olha, aí deu vários insights. A gente foi para fazer tal exercício, de repente você fala assim, e se fizesse dar o jeito? Porra, mestre, verdade, né? E aí isso é a tal do meeting, é trocar ideia, é aprender. Lógico que a gente Gente, a aprende. Simone, eu vou falar de novo. A Simone é tão Tá vendo? humilde e ela é verdade. Eu já falei isso para ela várias vezes, pessoalmente, falo publicamente. Simone conhece muito, gente. Ela manja demais, ela é foda. E eu tiro dúvidas com ela. É real isso aí, não é pra. Ele tá falando para levantar a moral da Simone. Não é, gente. Os nossos alunos sabem disso. Nossos alunos vivem isso. E eu falo assim: não faço ideia do que é esse exercício, não faço ideia de como faz isso. Nunca ouvi falar nesse nome. O que que é? Ela que me ensina, cara. Simone tem uma bagagem gigante. Também chegou aqui antes do Noé, antes da Arca. Eu já Então, falei. né? Eu já Mas é falei. verdade, você é um fenômeno, Eu fui professor. a Então não hóspede da Arca de sinta a Noé. síndrome da impostora, não. Quando alguém falar, eu aprendi isso num curso que eu fiz, sério, de desenvolvimento pessoal. E todo mundo tem dificuldade de receber elogio. É muito difícil, né? O que que eu aprendi? Vou dar uma lição para todo mundo aqui, ó. Quando a Opa, pessoa te elogiar, o que que você tem que falar?
obrigado. E Pronto, ó, acabou. receba, Mas receba. A pessoa tá te elogiando, fala assim, cara, se ela tá falando, é sincero, ela quer te falar aquilo. Eu acho que às vezes as pessoas exageram, e tá tudo bem, porque às vezes para aquela pessoa, já aconteceu de encontrar alunos, né, pessoalmente, ou até não alunos, né, em algum lugar, fala, nossa, professor, você mudou a minha vida. Eu penso, cara, eu não mudei a vida, né, no meu conceito. Mas para aquela pessoa, eu fui muito importante para ó, ela, eu ajudei ela em algum momento, e aí, quando eu Rafa, escuto, eu não vou falar para ela, não, eu não fiz nada disso. Eu só falo, obrigado. Que bom, cara, obrigado. Que bom saber disso, que bom saber que eu te ajudei, que bom saber que você gosta do meu trabalho. Eu só falo obrigado e deixa a é. pessoa falar. Só isso. Então, Você ó, sabe você que é é. maravilhosa, viu? Só aceita. Obrigado. Mas é isso que a gente fala, traz toda a bagagem que a gente foi, né? Desde pequeno, tudo que a gente já passou. Vamos dar um beijo pra minha sogra. Peraí, que entrou na live, vovó Ai, Beth. cadê? Ah, Vovó Beth que Beth, salva a vovó nossa Beth vida. maravilhosa. Melhor avó do mundo. Ela é maravilhosa mesmo. Vai garantir um Vale Night aí no final de semana, que eu já tô sabendo, né? É, semana que vem, Simão. Um Vale final de semana, é. Você sabe que, Vale assim, RJ, Vale RJ na conta da o vovó Vale depois. RJ, esse vale tem peso, você é louco. Tem peso, opa. Você, por isso que eu falo, tudo tem peso emocional, né? Tudo tem essa coisa do que a gente traz. E crescer e viver é lidar com isso, né? E quando eu falo para os alunos, eu falo assim, olha, não foi fácil esse processo de janeiro até agora ficar sem correr. E aí você conhece pessoas na fisioterapia que estão há um ano. E você fala, puta que merda se isso acontecer comigo. Ai, não vou aguentar. Vai, a gente vai aguentar, né? Quantas pessoas, e tem história de pessoas que sofreram acidente, pessoas que lutaram contra câncer, ficaram um ano inteiro, dois de cama, né? Para se reabilitar. Eu conheci um cara uma vez quando eu trabalhava no hospital, ele falou assim, cara, você tem tanta história de quando você trabalhou no hospital, vai pensando nessas pessoas. Eu falei, é verdade. 2 anos, os meus primos, filhos dessa minha madrinha que faleceu, todo mundo já morreu e tal, mas, cara, foram 2 anos morando no hospital, fazendo cirurgias, né, e sentindo dor. Então, assim, eu falo, cara, a gente tem histórias de superação, e eu acho que é nessas pessoas que a gente tem que se espelhar. Não que você vai ter que ser igual a todo mundo. E eu falo isso. Teve um dia que uma aluna veio me falar um negócio, ela falou assim: Pro, eu sei que isso aí não é nada. Eu falei, lógico que é. Sua dor é sua dor. É Respeite isso sua aí. dor também. Não deixe ninguém relativizar sua dor. Isso eu aprendi com a Fabi, né? Exatamente. Não deixe ninguém relativizar sua dor. Não interessa se a sua dor é uma bolha no pé e o outro caiu a unha e o outro sei lá, amputou o dedão. Não importa. A sua dor é sua dor, ela dói em Claro, você. ela dói, incomoda. Eu lembro, às vezes algum aluno chega pra gente e fala assim, ah, professor, eu tô muito chateado porque eu me machuquei, eu tô com uma lesão, não tô podendo treinar. Porra! E aí eu me sinto até culpado de estar triste, porque eu penso, poxa, eu tenho um marido maravilhoso, tenho uma filha com saúde, eu tenho minha casa, meu trabalho, né? Pô, tá tudo bem comigo, mas eu tô muito triste porque eu não posso correr. E tem gente que não entende isso e acha que é frescura. E eu entendo de fato, por quê? Porque, gente, quando eu tive a minha lesão, eu tive que parar de correr, eu tive que fazer uma cirurgia, fazer fisioterapia e ficar um longo período sem correr, eu É, fiquei triste. Então, quando o aluno chega pra gente e fala assim, professor, eu tô triste, eu jamais falo, cara, não fica triste não. A gente acolhe. Cara, isso chama-se isso. empatia. Você só consegue ter empatia com alguém se você passou por aquilo. Ou se você passou por algo semelhante. Ou se você tem um nível, cara, às vezes eu não tenho, né? Porque eu não passei por todos os problemas do mundo. Se alguém vem falar para mim Lógico. sobre menopausa, cara, não dá É. para eu ter empatia. Eu nunca tive, pô, cólica menstrual. Eu consigo ter empatia no sentido de ouvir, de entender que é difícil e tal. Mas eu não tenho lugar de fala, eu nunca senti aquilo. Agora, parar de correr por conta de uma lesão, por conta de ter que ficar recuperando e ficar triste, real, triste lá no fundo, assim, ó, doído com isso, eu entendo, porque eu senti isso. Então eu não vou falar pro meu aluno, não, fica triste não, cara, olha como sua vida é maravilhosa, balela, aquilo lá tá doendo. E como a Simone falou, cada um sabe onde dói. Todo mundo tem a sua luz, todo mundo tem a sua sombra. Acolhe o seu Nossa, sentimento, a que gente lindo aprendeu isso com isso. a Isa, né, psicóloga. Cara, acolhe o seu sentimento. Ele é seu, você é ser humano, você tem o direito de ficar triste.
Assim como você Tá. tem o direito de ficar feliz, você tem o direito de comemorar quando a coisa legal acontece. Lógico. Agora, o que você não pode ficar é alimentar essa tristeza exageradamente para não entrar numa depressão. Então, quanto antes você conseguir sair daí, cara, melhor. Melhor. Com estratégia, às vezes precisa de um profissional para ajudar, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, né? Faz parte. A corrida a gente sempre fala, ah, a corrida era a minha terapia, eu parei de correr, eu vou entrar em depressão. Não é sobre isso. Tem Tem outras muitas coisas coisas. envolvidas, né? Mas acolhe os seus sentimentos. Se você está triste porque não está correndo, a gente entende, né? Vamos trabalhar. O que você pode fazer que está no seu controle para sair dessa posição? Primeira coisa é ter paciência. É Nossa, entender que total. você não é a única, você não é o único floquinho de neve no planeta. Ah, coitado, só acontece comigo. Meu amigo, se fosse assim, não existia nem a faculdade de fisioterapia, se só você se machucasse. Né? Acontece com todo mundo, cara. Muita gente já passou por isso. Você não é o primeiro nem o último. Então, assim, exercita a sua paciência, exercita a sua fé. E, cara, se cerque de pessoas que vão te acolher, que vão te incentivar Total. a voltar para esse jogo. E busca ajuda, é sobre isso, né? Por isso que a gente fala, não joga na corrida o peso de todos os seus problemas emocionais, como se ela fosse a sua tábua de salvação. A corrida, ela vai ser, gente, até pro atleta. Lembra quando eu falei sobre aquele tenista, até peguei o nome dele de novo, o Gael Monfils, que o cara fala, pô, mas você sempre chega em final, semifinal, você é o quinto melhor do mundo, você nunca ganhou um título, você não se frustra, né? Ele falou assim, cara, a felicidade pra mim tá lá fora. O tênis é uma parte da minha vida. É o Né? trabalho dele, né? É o Ele trabalho. fala, felicidade pra mim é você se considera um tenista de sucesso? Ele falou, o que que é sucesso? Aquele outro jogador de basquete falou a mesma coisa, né? Ele parou a entrevista para atender a mãe dele no celular, né? Então, assim, a corrida ela vai ser importante para nós, lógico, é isso que você falou. Achei bonito isso que você falou. Todo mundo tem sua luz, todo mundo tem sua sombra. Mas a questão é, o que que eu estou alimentando dentro da minha vida que vai me ajudar no próximo passo? O próximo passo pode ser o agora, é o próximo minuto, é o próximo dia, é a próxima semana, é o próximo mês, né? Às vezes a gente não tá. Quantas vezes eu já conversei com o aluno e falei assim, professora, infelizmente aqui na minha cidade não tem fisioterapeuta. O ortopedista que atende aqui, a gente trata com alunos que moram em cidades muito pequenas, interior de Nordeste, muitas vezes, ou mesmo no Sul e Centro-Oeste, não importa. Interior de São Paulo. Ó, professora, só tem ortopedista aqui a cada 15 dias. E aí, como é muito tempo que demora, às vezes a gente vai passar numa consulta com 30 dias. Dali, quando ele vai pedir um exame, um raio-x, demora mais 15, entendeu? É Cara, difícil. para nós, enquanto professor, falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vou conversar com o Caio, vamos ver o que que a gente faz. E o Caio, que é de uma humildade extremíssima Generosidade. e uma generosidade, uma gentileza, né, mestre? Que nos salva. E aí ele fala, olha, isso é difícil, porque não tem exame, mas pelo sintoma pode ser isso. E aí, de repente, um simples exercício botou a pessoa em jogo, né? De volta. Então, é essa a questão. Então, a gente poderia falar assim, puta, então já era, não dá. Eu já trabalhei com pessoas que eram assim. Não, então, ó. Mas assim, quanto eu quero, o que eu falo que eu quero, qual o preço que eu estou disposto a pagar, não para sacrificar a sua saúde, né? Eu tenho vários alunos que falam assim, nossa, professora, eu não sabia que não podia correr gripado. Eu peguei um post de um médico, cardiologista, onde ele fala sobre até risco de miocardite, né? O fato de você estar gripado, ou tossindo, o quanto você vai forçar seus batimentos cardíacos, o quanto você vai forçar o seu pulmão, o quanto você vai forçar todo o seu sistema cardiorrespiratório. Então, assim, dê um alívio, esperou, confia. Vamos fazer o 21, vamos, não deu, vamos para 10, não deu, vamos para 5, não deu? Ano que vem, Vamos para a próxima. vou É para uma isso. próxima. A vida tá Exatamente. aí, cara. A vida são fases, são. Cara, a nossa vida é Exato. longa. A gente tem que ter saúde para viver a vida. Exato. Não Ó, vou fazer disso contar. única coisa da vida da pessoa, né? Às vezes a gente abre mão de tanta coisa legal e divertida porque a gente só consegue chegar aquilo ali na frente, né? A vida não acaba amanhã, não. Ó, vou contar um relato pessoal, cara. Minha mãe. Ah, eu vou chorar já, porque eu falo de mãe. A minha mãe vai domingo agora, com a minha sobrinha, para Bariloche, para ver neve pela primeira vez, cara. Ai, que lindo isso. Ela Chegou tem o dia 80, da ela, viagem ela dela. tem 81 anos, cara. Eu Delícia. nunca vi neve. Minha mãe, eu tenho 45, ela nunca viu com 81. E assim, ela tá parecendo uma criança, tá parecendo uma adolescente que ela vai pra Argentina, vai ficar 3 ou 4 dias lá para ver neve. E tá uma pira, assim, ou seja, tem sonhos que demoram para se realizar, mas eles chegam.
Chegam. Olha que frase interessante de Confúcio. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Às vezes você fala assim, pô, mas tá tudo escuro aqui. Porra, acende a vela. Não é o que a gente faz quando acaba a luz, está tudo escuro? A gente acende uma vela. Então, o que que é acender essa vela? Abre a janelinha da sua mente, olha para um outro lado do horizonte. Né? Até brinquei com o meu médico, porque quando eu saí da aplicação lá do hidrogel no joelho, ele olhou assim para mim, eu falei assim, quando é que eu posso voltar a correr? Ele falou assim, calma, peraí, vamos devagar, não sei o quê. Aí depois ele olhou assim para o Enio, e eu vi quando ele estava ali, ele falou assim, você não tem vontade de fazer um outro esporte? Ou você é do tipo de corredor que, tipo, não, Deus me livre de fazer bike? Eu olhei assim, assustado, falei, você tá falando sério? Porque na hora você fala assim, como assim? Eu vou ser proibida de correr? Ele falou, não, eu tô brincando. Mas e se acontecesse? Eu ia ter que me preparar. Vai ser o fim da minha vida? Não, entendeu? Então, assim, eu tenho um amigo que ele foi trabalhar num clube, num outro estado, para ensinar a molecada a fazer salto ornamental. Ele era professor de natação. Ele estudou, ele fez curso, ele aprendeu, ele mal fez uns pequenos na plataforma mais baixa. Mas ele hoje é um puta técnico de salto ornamental. Ele mora fora do Brasil. É. Ele abriu a janelinha. Então, às vezes, é só questão de ter calma. Foi isso que você falou, respirar. A Carlinha botou um post tão bonitinho, né? Ela botou as fotos das medalhas dela ali: 5, 10, 15, 21, 30 e os 42. Que lindo. Que lindo isso, né? E aí tem uma escadinha falando: quando cansar, né? Descanse, não desista. Boa. Então, muitas vezes vem ali uma lesão, alguma coisa. Confia no processo, confia em você. Se não for para ser dessa vez, vai ser da outra. E ó, vou falar, gente, a gente não morre. Confia no Pai lá em cima. Livramento! Confia Olha o em fato da Deus. aliança. Voltando para o fato da aliança, que foi onde a gente começou a nossa live. O Enio falou assim para mim, sim, quando ele achou que tinha perdido o mês, ele falou assim: eu já falei para Deus, se alguém achou, que pelo menos seja alguém que vai fazer bom uso dela. E eu entreguei para o universo. Se ela tiver que voltar para mim, vai voltar. E a aliança, ele mesmo tinha guardado dentro de uma caixinha com negócio de remédio. E ele falou assim: eu procurei tanto dentro desse negócio, ele não enxergava. Deus não queria que durante esses 30 dias ele tivesse com essa aliança na mão. Eu falei: talvez. Salvou ele de algum assalto. Ele falou assim: sim, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí, ontem, quando o funcionário dele falou o que Deus aconteceu, eu não falei assim: erra, né, Cid? Deus não Deus erra. não erra. Aí eu falei assim: eu falei, Chu, com certeza teria tido alguma coisa e Deus o livre, esse cara poderia ter atirado em você e a gente não ia estar mais aqui junto. Então, é isso, gente. Aquilo que hoje é um infortúnio, lá na frente você vai enxergar que com certeza foi um livramento. Deus não erra. É isso, mestre. Amém. Preta, lá da Austrália, fixei sua live, sua frase aí que eu adorei que você escreveu. Obrigado a todos Pensões que vocês, a atualizando o família Bora sistema. Correr, nossos queridos, amados alunos, amigos, vocês que nos seguem, que ainda não são nossos alunos. Se quiser ser nosso aluno, link na bio, vem conhecer o Bora Correr. E família RJ, semana que vem estamos na área. Semana que vem ainda temos encontro aqui, na terça-feira, se Deus quiser. Estaremos aqui, mais pertinho ainda do Rio. E aí no dia 15, 16, 17 de agosto, final de semana de Rio de Janeiro, de encontros, de abraços, de fotos, de momentos, de risadas, de choro, né? Nessa live a gente ri, de doer a barriga, a gente chora também, a gente... Live sobre a vida, né? Professora, obrigado, viu? Eu que Você é agradeço. Olha eu um chorando. anjo na nossa vida e que Deus te dê muita saúde, Eu que muita agradeço por luz. todas as oportunidades. E você é a melhor profissional de educação física do mundo. Olha, Já aprendeu a falar obrigado? obrigado, mas Ah, tá tem bom. uma frase que você fala que também já foi hashtag aí, é junto dos bons que a gente fica melhor. É isso Eu aí. não seria nada sem você. Eu não seria nada sem esse programa, eu não seria nada sem essas pessoas. Eu que agradeço. Deus foi muito generoso comigo quando ele falou assim: filha, vai, clica aí, entendeu? Saiba mais. Obrigada. Um beijo, família. Nos vemos no próximo. Você que ouviu a reprise aí, comenta aí o que você achou. Você que estava no ao vivo aqui, comenta aí também. A gente vai deixar salvo aqui. E quem estava no Spotify, obrigado por ter ouvido o nosso bate-papo aí. A gente se vê no próximo. Beleza? Beijo.
Beijo para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau.